curso do Saber Direito desta semana é de Direito Administrativo. Você vai saber mais sobre os agentes públicos na Constituição. O curso trata de aspectos constitucionais e legais dos concursos públicos, direito de greve, sistema remuneratório de servidores, além de estabilidade, estágio probatório e acumulação de cargos. As aulas são com a professora Fernanda Marinella. Olá, telespectadores! No nosso encontro de hoje, nós vamos falar de agentes públicos. Agentes públicos e os aspectos constitucionais, pontos importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Falamos no nosso primeiro encontro sobre o conceito de agente público e vimos que agente público é todo aquele que exerce função pública, seja de forma temporária ou de forma permanente, com ou sem remuneração, um único dia, uma única vez, mas naquele momento ele é agente público. Observamos ainda a classificação dos nossos agentes públicos e vimos que agente público ele se subdivide em agentes políticos, falamos de servidores estatais, subdividimos em servidores públicos e servidores de entes governamentais de direito privado. Observamos ainda o conceito de particulares em colaboração, que são aqueles que exercem função pública, mas que não perdem a qualidade de particular. Olhamos ainda no nosso segundo encontro, tratamos de concurso público e acessibilidade. O que precisa para ser servidor público no Brasil hoje? Lembramos que é para os brasileiros e para os estrangeiros na forma da lei, mas que a porta de entrada é a porta do concurso público, é a escolha meritória, é a escolha técnica. E nós observamos então que excepcionalmente não se presta concurso no Brasil. Lembramos dos mandatos eletivos, dos cargos em comissão, dos contratos temporários, das hipóteses constitucionais como ministros do Supremo Tribunal Federal. Falamos ainda dos agentes comunitários de saúde, combate às endemias e os ex-combatentes de guerra. Observamos também que o concurso público tem prazo de validade de até 2 anos, que pode ser prorrogado por uma única vez e por igual período. E vimos que o direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados em concurso aparece em algumas hipóteses. Observamos então que em caso de preterição, ele tem direito à nomeação. Falamos ainda da hipótese do vínculo precário, que gera para o candidato o direito de ser nomeado. E ainda o direito à nomeação para aqueles aprovados dentro do número de vagas e dentro do prazo de validade do concurso. Mas nós observamos que se estiver fora do número de vagas, o direito líquido e certo não é automático. É preciso a comprovação de conduta arbitrária da administração pública. Mas no nosso encontro de hoje, nós vamos falar ainda mais. Vamos tratar hoje de greve dos servidores públicos, vamos falar de estabilidade e vamos falar de estágio probatório. E você não pode perder. Na próxima oportunidade, nós vamos falar do sistema remuneratório dos nossos servidores públicos e na nossa última aula vamos tratar a respeito da acumulação. Será que servidor público pode exercer 2 cargos ao mesmo tempo no Brasil? Bom, mas vamos ao trabalho. No nosso encontro, nós vamos começar falando sobre o direito de greve do servidor público. E aí vem a pergunta: será que servidor público tem direito de greve no Brasil hoje? E digo mais, será que ele pode exercer esse direito? E exercendo o direito de greve, ele pode ser demitido do serviço público? E os dias não trabalhados serão descontados? O que você me diz, então, a respeito deste assunto? Olha só. Primeiro vamos observar que o direito de greve dos nossos servidores públicos, ele está previsto no artigo 37, no 7º inciso da Constituição Federal. Artigo 37, o 7º inciso, então, da Constituição Federal. E a Constituição diz: servidor público tem direito de greve na forma da lei específica. E a primeira pergunta: o que é uma lei específica? Será que nós estamos falando de uma lei ordinária ou nós estamos falando de uma lei complementar? Observem que o nosso Constituinte, ele disse lei específica. Aqui, atenção, sempre que o Constituinte quer uma lei complementar, ele vai dizer expressamente lei complementar. O que significa dizer, portanto, se o Constituinte diz lei específica, ele está falando de uma lei ordinária específica, o que significa dizer que ela não poderá cuidar de outro assunto. É uma lei para disciplinar a greve dos servidores.
não poderá tratar sobre futebol, sobre educação ou sobre qualquer outro assunto. Nós estamos falando de uma lei específica para cuidar da greve dos servidores. E aí você vai perguntar, Fernanda, que lei é essa, né? Que número é? Nós não temos a lei ainda. O nosso legislador ainda não disciplinou a greve dos servidores públicos. Portanto, o servidor público tem direito a exercer greve na forma da lei, mas até agora a lei não foi aprovada. Isso, com certeza, traz muitos problemas para os nossos servidores públicos. E aí vem a dúvida, enquanto não é aprovada a lei, servidor público pode exercer greve? É dizer, será que esta norma constitucional é uma norma de eficácia plena? Esta é uma norma de eficácia contida ou esta é uma norma de eficácia limitada? O que você me diz? Aqui vamos abrir um parênteses para entender direitinho esses conceitos. Olha só. Uma norma constitucional de eficácia plena é aquela que tem aplicação imediata. É aquela norma que já está pronta para produzir os seus efeitos. Não precisa de lei, não depende de regulamentação. De outro lado, a norma de eficácia contida e a norma de eficácia limitada, elas dependem de regulamentação, elas dependem de lei. Sendo que, na norma de eficácia contida, eu preciso de uma lei, no entanto, eu posso exercer o direito desde já. A lei virá posteriormente para regulamentar, para restringir esse direito. Portanto, também ela é chamada norma de eficácia resolúvel ou norma de eficácia restringível. Mas observe, eu exerço o direito desde já e a lei poderá restringir futuramente esse direito. É diferente da norma de eficácia limitada. Na norma de eficácia limitada, eu não posso exercer o direito enquanto não for aprovada a lei. Então, o servidor público, ele tem direito de greve na forma da lei, significa dizer, não é uma norma de eficácia plena, ok? Porque eu preciso da lei. Mas será que é uma norma de eficácia contida ou é uma norma de eficácia limitada? O que você me diz? Olha só. A doutrina minoritária estabelece que esta é uma norma de eficácia contida para a minoria. Norma de eficácia contida é dizer que o servidor público ele pode exercer greve desde já, mas que futuramente a lei poderá restringir, poderá limitar este direito. No entanto, esta não é a posição que prevalece no Brasil hoje. Doutrina e jurisprudências majoritárias dizem a norma constitucional prevista no artigo 37.7 da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada. É dizer que servidor público não pode exercer greve enquanto não for aprovada a lei. Deve estar passando um filminho pela sua cabeça, né? Fernanda, como assim? Se até hoje não tem lei, se você diz que o servidor público não pode exercer greve enquanto não for aprovada a lei, o que acontece então? Hora ou outra eu escuto na televisão servidor público em greve? Como assim? Se ele não tem lei para regulamentar esse direito, como ele poderá então exercer a sua greve? Senhores, na verdade, durante muitos anos, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal e em diversos mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal reconhece servidor público tem direito de greve, mas não há norma regulamentadora e ele não pode fazê-lo enquanto não vier a lei. E reconhece, portanto, a omissão legislativa. O Supremo Tribunal Federal, durante muitos anos, reconhece a omissão legislativa e diz, legislador, você precisa legislar. Servidor público tem direito de greve e até agora não há lei. O Supremo Tribunal Federal reconhecia, portanto, a omissão legislativa e comunicava ao Congresso Nacional. Congresso não tem lei, cadê a lei? E o Congresso Nacional, que até aquele momento fingia que não sabia que precisava legislar, mas a partir da comunicação do Congresso, não faz porque não quer. E o fato é que não fez até hoje. Em inúmeras situações, o Supremo Tribunal Federal comunica a omissão ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional simplesmente não legisla.
E isso aconteceu durante muitos anos. A verdade é que a nossa Constituição Federal, ela regulamenta ou ela disciplina inúmeros direitos que não podem ser exercidos até hoje por falta de norma regulamentadora. Cerca de mais ou menos 90 regras não podem ser exercidas por falta de lei, por falta de norma regulamentadora. Então dizem que a nossa Constituição ela sofre de um problema grave. É a chamada síndrome da inefetividade das normas, porque garante inúmeros direitos, mas que não podem ser exercidos por falta de lei. O fato é que depois de muitos anos, comunicando o Supremo Tribunal Federal ao Congresso a ausência da lei ou a omissão legislativa, o Supremo disse: chega, chega de reconhecer a omissão. Servidor público tem que ter direito de exercer a greve. E assim decide em 3 mandados de injunção importantes que marcaram a história da greve dos servidores públicos, mas, acima de tudo, marcaram a própria importância do mandado de injunção. Supremo Tribunal Federal, julgando o MI 670, MI 708 e o MI 712, nesses 3 mandados de injunção, Supremo Tribunal Federal reconhece: realmente não há lei. No entanto, o servidor público tem que ter direito de exercer a greve. E diz então o Supremo: enquanto não for aprovada a lei do servidor, vamos aplicar no que couber a lei do trabalhador comum. E aqui nós estamos falando, então, da lei que disciplina o direito de greve para os trabalhadores comuns. Supremo Tribunal Federal faz, então, uma acomodação e diz aqui, olha, vamos aplicar para os trabalhadores, então, servidores públicos, a lei prevista para o trabalhador comum. E aqui algumas preocupações. Você vai dizer: Fernanda, você acha que a lei do trabalhador comum vai dar certo nesse caso? É possível, portanto, para os servidores públicos aplicar a lei do trabalhador comum, a lei 7783 de 89? Qual a preocupação? Senhores, para os servidores públicos, a realidade é um pouquinho diferente. Então, nem sempre dá para conciliar a lei do trabalhador comum dentro do serviço público. Mas o fato é que o Supremo precisava de uma medida para efetivar o direito de greve dos servidores. E a partir desse momento, então, servidor público passa a exercer a greve dentro dos limites da lei do trabalhador comum. Aqui com um cuidado importante: serviço público ele não pode ser interrompido, ele tem que ser prestado de forma contínua. Hoje, amanhã, semana que vem, um mês, um ano, 10 anos, o serviço público ele tem que ser ininterrupto. Então, lembre-se, servidor público tem direito de greve, mas, ao mesmo tempo, o serviço público ele não pode ser interrompido. Então, o direito de greve tem que se acomodar à necessidade constitucional também de manutenção desse serviço público. Agora, observe. Quando o Supremo Tribunal Federal decide, em sede de mandado de injunção, a aplicação da Lei do Trabalhador Comum, a Lei 7783, para os servidores públicos, vem a preocupação. Fernanda, mandado de injunção, ele é decidido inter partes, para aqueles que estão dentro do processo. Quer dizer, então, que toda a categoria que for exercer greve vai ter que ir ao Supremo e pedir a aplicação da Lei do Trabalhador Comum. Supremo Tribunal Federal, analisando, então, nesses mandados de injunção, decide o seguinte: se eu, Supremo, estivesse decidindo em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, se eu estivesse decidindo em sede de ação direta, eu estaria decidindo erga omnes. Se eu poderia decidir erga omnes em sede de ação direta, por que não poderia fazê-lo em sede de mandado de injunção? Supremo Tribunal Federal, então, para agilizar e por economia processual é fato, reconhece, então, que esses mandados de injunção, excepcionalmente, eles terão aplicação erga omnes.
Então é perceber que o mandado de injunção, ele passa a produzir efeitos concretos a partir daqui, não mais para declarar a omissão tão somente, mas para reconhecer a aplicação da Lei do Trabalhador Comum, viabilizando, portanto, um direito constitucional previsto para os servidores públicos. E, por outro lado, também passa a ter uma aplicação erga omnes, evitando, portanto, que todas as categorias ajuizem a ação para ter o mesmo reconhecimento junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desse contexto, servidor público hoje tem a possibilidade de exercer greve e de que esta greve seja reconhecida greve legal, de que ela seja reconhecida dentro dos limites da Lei do Trabalhador Comum, uma greve legal. Então, hoje é possível servidor público exercer greve? Sim, a resposta é sim, dentro dos limites da Lei do Trabalhador Comum. E você deveria perguntar, mas Fernanda, isto dá certo no dia a dia? Nem sempre. O fato é que muitas vezes a greve é discutida em cada categoria profissional, de acordo com a necessidade da manutenção do serviço, de acordo com a qualidade no preenchimento ou na eficiência desse serviço. Então, muitas vezes, a greve é discutida em cada categoria específica, o que leva a inúmeras orientações jurisprudenciais no reconhecimento da legalidade ou não do direito de greve. E aí você vai dizer, mas Fernanda, servidor exerceu greve. Ele pode ser demitido do serviço público porque ele praticou a greve? O que você me diz? Vamos entender. Informação importante. A demissão é uma pena, é uma sanção aplicada ao servidor público quando ele pratica uma infração grave. Se ele pratica infração grave, ele vai ser processado. Este processo administrativo disciplinar deve ter contraditório e ampla defesa e, ao final, será aplicada a pena de demissão, que é uma pena grave. Mas eu lhe pergunto, se o servidor fez greve, qual foi a infração que ele praticou? Pelo simples fato de ter feito greve, eu posso demiti-lo? A resposta é não. Ele não pode ser demitido do serviço público pelo simples fato de ter praticado o direito de greve, de ter exercido um direito constitucional de greve. E você poderia perguntar ainda, mas se ele abandona o serviço, e a infração funcional de abandono de cargo não poderia ser aplicada nesse caso? Senhores, a resposta é não. Abandono de cargo tem o íntimo dele, o desejo de abandonar, tem que ter o elemento subjetivo do abandono. Quem faz greve quer continuar, quem faz greve quer trabalhar e, portanto, não tem o seu íntimo de abandonar o cargo. Então, é importante, ele não pode ser demitido pelo simples fato de ter feito greve. Agora, se você me contar, Fernanda, ele foi lá um belo dia, quebrou tudo, fez confusão, arranjou briga, bom, aí nós não estamos mais falando de direito de greve. Aí nós estamos falando de condutas outras que podem levar, sim, a um processo administrativo disciplinar e, consequentemente, uma penalidade, tá certo? Mas pelo simples fato de fazer greve, ele não pode ser demitido do serviço público. E assim, os dias não trabalhados, qual é a consequência jurídica para isso? Senhores, a regra é, vamos compensar. Eu posso, então, por determinação superior, compensar os dias não trabalhados. Mas também é possível o desconto desses dias não trabalhados. O fato é que ele exerceu greve e não trabalhou. Então, a nossa jurisprudência permite o desconto dos dias não trabalhados. Nesse ponto, vale observar a orientação do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral de tema 531. Tema 531, que foi proferido no recurso extraordinário 693-456. E o Supremo Tribunal Federal diz, então, a administração pública deve proceder os descontos dos dias não trabalhados de paralisação, decorrente do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Se não trabalhou, suspendeu o vínculo e, portanto, é possível o desconto. Permitida também a compensação em caso de acordo.
E o Supremo fecha: o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta do próprio poder público. Foi o poder público que gerou, que deu causa àquela greve. Nesse caso, não caberá o desconto, tá certo? Importante essa informação. Mas, além disso, e a gente fecha o direito de greve, lembrando de uma questão importante. Militar pode exercer greve? A resposta é não. A Constituição é expressa, dizendo que militar não pode exercer greve. E a pergunta é: e os demais policiais? E aqueles que estão ligados à segurança pública no nosso país? Eles podem exercer o direito de greve? Senhores, nesse ponto, a nossa jurisprudência também já está consolidada. E aqui nós encontramos a repercussão geral de tema 541. Aqui nós falamos do agravo em recurso extraordinário 654.432. E nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal também já reconhece: o exercício do direito de greve sobre qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuam diretamente com a segurança pública. E diz então, é obrigatória a participação do poder público na mediação, instaurada então pelos órgãos com o objetivo de sanar, de resolver a greve o quanto antes. Então, cuidado, se o nosso agente, se o nosso servidor público, ele atua com segurança pública, ele não pode, portanto, exercer o direito de greve, tá certo? Então, essa é uma excepcionalidade para garantir a estabilidade do nosso Estado, para garantir, então, a segurança pública dentro do nosso Estado. Cuidado com essa peculiaridade, tá certo? Mas vamos adiante. Fechamos, então, os principais aspectos no que tange ao direito de greve. E daqui para frente, vamos tratar um pouquinho sobre o segundo ponto da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre estabilidade no serviço público. E muitos podem perguntar: qual a diferença entre efetividade, estabilidade e vitaliciedade? Bom, se lhe perguntar, você é servidor público, e perguntar: qual você prefere? Você prefere ter estabilidade ou ter vitaliciedade? O que é mais seguro para o servidor público? Senhores, vamos entender. Estes conceitos não podem ser confundidos. Olha só. Em primeiro lugar, vamos à efetividade e à estabilidade. Observe. Efetividade é uma característica do cargo. A gente diz que o cargo é efetivo. O cargo efetivo é aquele que, para o seu provimento, para o seu preenchimento, ele depende da prévia aprovação em concurso público. Então, lembre-se sempre, efetividade é qualidade do cargo. O cargo é efetivo e é aquele que depende da prévia aprovação em concurso público. De outro lado, nós temos que a estabilidade, ela é uma qualidade do servidor. A estabilidade, ela tem como pré-requisito ocupar um cargo efetivo. Ela tem como pré-requisito ter efetividade do cargo. Mas a estabilidade é uma garantia do servidor. É fato que é uma garantia de permanência no serviço público. Servidor estável, ele tem a certeza, ele tem a garantia de permanência no serviço público. Mas qual será a diferença? O que é melhor para o servidor? É ser estável ou ser vitalício? E eu sempre digo que o nome tem que servir para alguma coisa, né? O que você acha? Prefere ser estável ou prefere ser vitalício? Fernanda, se eu pudesse escolher, queria a vitaliciedade, não é? Por quê? Qual é a diferença entre as duas situações? Senhores, o cargo vitalício, sem dúvida alguma, ele traz maior garantia de permanência, porque esse servidor, ele só pode ser retirado através de processo judicial. Quem ocupa cargo vitalício, e o vitalício então é o mais seguro em termos de permanência, é aquele que só pode ser retirado em razão de uma decisão judicial. É diferente do que acontece no estável.
Um cargo estável, o servidor pode ser retirado através de um processo administrativo, pode ser retirado através de um processo judicial. Então, é seguro, mas nem tanto, não é? Então, há possibilidade de retirada não ou através de outros instrumentos que não a decisão judicial. E é isso que nós vamos entender. Vamos ver, então, quando um servidor adquire e quando ele perde, portanto, a estabilidade. Vamos lá. Quando nós pensamos somente, para fechar esse conceito, em cargo vitalício, me dê um exemplo que veio na sua memória. Cargo vitalício, nós falamos, por exemplo, dos magistrados, falamos, por exemplo, dos membros do Ministério Público, falamos, por exemplo, dos conselheiros, ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Então, magistrados, membros do MP, ministros e conselheiros dos tribunais de contas são cargos vitalícios no Brasil. Então, a Constituição estabelece expressamente essa vitaliciedade. É diferente do que acontece com a estabilidade. E vamos observar, então, o que a nossa Constituição diz a respeito da estabilidade dos nossos servidores públicos. Olha só, falando de estabilidade, nós estamos falando da previsão do artigo 41 da Constituição Federal. Constituição Federal, no seu artigo 41, dizia no seu texto original, olha lá, texto original de 1988. Servidor público, para adquirir estabilidade, precisava de 2 anos de exercício e a prévia aprovação em concurso público. Percebam, 1988, texto original. A Constituição de 88 dizia, então, servidor público para adquirir estabilidade precisa 2 anos de exercício e a prévia aprovação em concurso público. Nesse caso, texto original, que não vale mais hoje porque foi modificado, mas vamos entender. Em 1988, quem tinha direito à estabilidade? Se a nossa Constituição dizia, portanto, 2 anos de exercício, mais a prévia aprovação em concurso público. Quem tinha direito à estabilidade neste momento? Senhores, a previsão era para aqueles servidores públicos titulares de cargo público e para os servidores públicos titulares de emprego público. Em 1988, servidor público, aquele que atua em pessoa jurídica de direito público, portanto, aquele que atua na administração direta, União, Estado, Município, Distrito Federal, mas aqueles que estão nas autarquias e aqueles que estão nas fundações públicas de direito público, eles são servidores públicos. Então, tinha direito à estabilidade a partir da Constituição de 88, os servidores públicos titulares de cargo e os servidores públicos titulares de emprego, desde que aprovado em concurso público e com 2 anos de exercício. Tá certo? Essa era a regra original de 1988. Mas o que aconteceu? Senhores, em 1998, veio 98 agora, hein? Em 1998, veio a emenda constitucional de número 19, a tão famosa e já citada nas nossas aulas, chamada reforma administrativa. Em 1998, a emenda 19 modifica o artigo 41 da Constituição Federal e estabelece um novo parâmetro para a estabilidade no Brasil. E diz, portanto, quem tem direito ou quem pode adquirir a estabilidade no Brasil hoje? Diz o artigo 41. Tem direito à estabilidade servidor público, nomeado para cargo efetivo, que tiver 3 anos de exercício e a aprovação na avaliação especial de desempenho. Observem bem, hoje no Brasil, para que o servidor público tenha direito à estabilidade, ele precisa ser nomeado para cargo efetivo, ele precisa ter 3 anos de exercício, nós já vamos falar dessas hipóteses, ele precisa ter 3 anos de exercício e ele precisa ser aprovado na avaliação especial de desempenho. E aí vem a pergunta,
Deve estar passando pela cabeça o filminho, né? E o empregado? Quem tem direito de estabilidade hoje no Brasil? Será que o empregado, aquele que atua na autarquia, aquele que atua na fundação pública, eu estou falando de empregado público, eu estou falando de servidor público titular de emprego, portanto do regime seletista, ele tem direito à estabilidade no Brasil hoje? Senhores, tomem muito cuidado. A mudança da Constituição Federal, digo a emenda 19 de 1998, ela retirou o direito à estabilidade para os nossos empregados públicos. Em 1988, texto original, o titular de cargo e o titular de emprego público que prestasse concurso e tivesse 2 anos de exercício, ele tinha direito de adquirir a estabilidade. A partir da emenda 19, só tem direito à estabilidade o titular de cargo efetivo. Titular de emprego público não tem mais direito à estabilidade. Aí você vai dizer, mas Fernanda, e quem prestou concurso lá em 1991, 92, 93, que é titular de emprego e, portanto, que tinha direito à estabilidade pelo texto original? Esse continua tendo. Para esses servidores fica reconhecido o direito adquirido e assim estabelece os atos das disposições constitucionais transitórias. Aqueles empregados titulares de emprego que tinham estabilidade pelo texto original e que hoje não têm mais, mas que entraram antes da emenda 19, para estes empregados fica, portanto, reconhecido o direito adquirido à estabilidade. Tá certo? Mas se em 2000 você prestou concurso para emprego público e, portanto, trabalha na administração direta, mas do regime seletista, hoje você não tem mais direito à estabilidade. Essa situação passou por uma longa discussão na jurisprudência, mas hoje já está consolidada, tanto no TST quanto no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje a orientação é empregado público, pós-emenda 19, pós-1998, não tem mais direito à estabilidade do artigo 41. Tá certo? É claro que ele vai ter direito às estabilidades lá da CLT, mas a estabilidade do artigo 41, ele não tem mais direito, tá certo? Isso é importante perceber e é importante prestar atenção na hora de prestar o concurso, né? Deixa eu observar qual é o regime. É estatutário ou é seletista? Porque se for seletista, não tem direito à estabilidade mais, tá certo? Então, ó, olho aberto, né? E atenção redobrada para este assunto. Agora, olha só, pensando nos nossos requisitos previstos a partir da emenda constitucional 19, então, vamos entender. Tem direito à estabilidade aquele que é titular de cargo efetivo, que tem 3 anos de exercício e ainda que é aprovado na avaliação periódica, a avaliação especial de desempenho. Olha só, primeiro vamos pensar titular de cargo efetivo. Primeiro requisito. Para ele ser titular de cargo efetivo, ele precisa ser aprovado previamente em concurso público, porque para ser nomeado a cargo efetivo, nós já sabemos que é pré-requisito a prévia aprovação em concurso público. Então, ele é aprovado no concurso. Aprovado no concurso, ele é nomeado para o cargo efetivo. Nomeação nada mais é do que uma forma de provimento originário, em que eu vou atribuir o cargo a um servidor. Nomeio Maria para o cargo público X. Eu estou atribuindo a Maria este cargo público. E aqui nós estamos realizando, então, provimento originário. Maria tem o prazo de 30 dias para aceitar o cargo. Digo, ela tem o prazo de 30 dias para tomar posse. A posse nada mais é do que a aceitação do cargo. É o momento em que o servidor aceita as atribuições e assume o compromisso de bem servir. Então, a posse nada mais é do que a aceitação.
E a partir daí, forma-se o vínculo jurídico. A partir daí, faz o que nós chamamos de investidura. E assim, servidor público nomeado, ele toma posse, ele aceita o cargo. Mas ele ainda tem 15 dias para entrar em exercício. 15 dias para começar a trabalhar efetivamente. Então, o servidor público, para ocupar cargo efetivo, é aprovado em concurso público, é nomeado para o cargo, toma posse e efetivamente entra em exercício. Então, começou a trabalhar. Agora, ele começou a trabalhar e ele vai precisar de 3 anos de exercício. 3 anos trabalhando efetivamente para ter direito, então, à aquisição da estabilidade. 3 anos de exercício. Se nós falamos de 3 anos de exercício, vem aquela dúvida, né? E o estágio probatório? Cadê o requisito de estágio probatório? Ele precisa de 3 anos de exercício, mas qual é o prazo do estágio probatório no Brasil hoje? A gente chega lá, tá? Já vou falar de estágio probatório, mas vamos entender. Por enquanto, ele vai precisar de 3 anos de efetivo exercício. Tem que trabalhar, tem que colocar a mão na massa. Cumprido esse requisito, a terceira exigência, e já falamos de estágio probatório, chego lá. A terceira exigência é a aprovação na avaliação especial de desempenho. Que história é essa? Existia uma história em 1998, eu sempre digo que estava na boca do povo, né? Em 1998 estava na boca do povo de que servidor público era muito acomodado, servidor público não era eficiente, dizia o povo em 98, vamos acabar com a estabilidade, se acabar com a estabilidade acabou o nosso problema. A história não era bem essa, né? Até porque não é possível acabar com a estabilidade desta maneira. Mas qual é a questão? A questão é que em 1998 se buscava uma maior eficiência no serviço público. Então, a emenda constitucional 19, ela introduziu na estabilidade dos servidores públicos uma avaliação. Ia dizer o seguinte: servidor público, de agora em diante, só pode adquirir estabilidade se ele for eficiente. Quer dizer, então, que para adquirir estabilidade ele tem que ser aprovado numa avaliação especial de desempenho. E você poderia perguntar, e como é isso? É uma prova? É uma entrevista? É uma avaliação de produtividade? O que nós vamos analisar? Senhores, aqui depende da lei de cada carreira. Em cada carreira nós vamos ter uma avaliação específica de desempenho. Muitas carreiras nem tem lei ainda, tá? E nós ainda estamos sonhando com essa eficiência em muitas carreiras. Mas a ideia é que a lei discipline, então, a lei de cada carreira determine, então, como vai ser realizada essa avaliação especial de desempenho. E assim, o servidor público adquire, então, a tão sonhada estabilidade. Lembre-se que essa avaliação tem que ter procedimento previsto em lei e tem que ter direito à ampla defesa, né? Não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita de qualquer jeito. Dessa forma, feita então a nomeação para cargo efetivo, feito então os 3 anos de exercício e a aprovação na avaliação especial de desempenho, o nosso servidor agora ele é estável. Agora ele adquiriu a tão sonhada e desejada estabilidade. Muitos, desejam o concurso público para ter direito à estabilidade. Desejam um concurso público para ter, então, essa tranquilidade de permanência no serviço público. E aí, está lá sossegado, com direito à estabilidade, vem a pergunta, né? O que ele deve se preocupar? Eu digo, como ele poderá perder essa estabilidade? Como o servidor público, então, poderá perder a estabilidade? Quando nós falamos, então, da perda da estabilidade, é importante primeiro observar. Servidor público, ele pode sim perder estabilidade, não é para sempre, tem que ser eficiente, tem que ter comprometimento. E a primeira possibilidade, ele pode perder estabilidade através de um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Então, ele pode perder estabilidade através de um processo administrativo
com contraditório e ampla defesa. Aqui eu abro um parênteses para lembrar que esse é o processo administrativo previsto na nossa Constituição. Digo, este é o modelo constitucional. Eu não posso fazer um processo administrativo de qualquer jeito. O processo administrativo tem que dar à parte o direito de participar, tem que dar conhecimento do processo, tem que dar oportunidade de defesa, tem que dar direito à produção de provas, as provas ilícitas não são permitidas e assim por diante. Então, para retirar o servidor, para retirar a estabilidade desse servidor, eu preciso de um processo administrativo com contraditório e mais ampla defesa. Agora, esse servidor, ele também poderá perder a estabilidade através de um processo judicial. Lembrando que esse processo judicial, ele tem que ter trânsito em julgado. Então, ele também pode perder a estabilidade através de um processo judicial com trânsito em julgado. O que mais? Olha só, vamos imaginar que o servidor público, durante o seu serviço, durante a prestação do seu serviço, ele vai se acomodando, ele vai deixando de ser eficiente, ele pode perder estabilidade? E aqui eu volto a lembrar, o sonho é ter servidor cada vez mais eficiente. Então, a Emenda Constitucional 19, em 1998, diz, olha, além daquela avaliação especial de desempenho para que o servidor adquira estabilidade, eu também vou instituir agora uma avaliação periódica de desempenho. Servidor público vai ser constantemente avaliado. E se por acaso, no meio do caminho, ele deixar de cumprir os requisitos, ele pode sim perder a estabilidade. Então, além da avaliação de eficiência para adquirir, agora nós temos também a avaliação para que ele permaneça no cargo. É a chamada avaliação periódica de desempenho. Então, o servidor público que não está bem avaliado, ele também poderá perder a estabilidade. E você, mais uma vez, vai perguntar, né? Fernanda, como é feita essa avaliação? Quais são os parâmetros da avaliação? Se eu dizer aqui, mais uma vez, depende de cada carreira. O fato é que, em muitas carreiras, até hoje, essa norma não foi regulamentada. Para muitas carreiras, até hoje, não há a avaliação periódica com essa força de retirar a estabilidade. Cuidado, tá? Até tem avaliação periódica, porque já existia avaliação periódica, mas muitas vezes era só para cumprir formalidade, o que ainda continua acontecendo. Então, eu digo que não tem essa avaliação periódica com a força de retirar a estabilidade do nosso servidor público. Então, o servidor público, para adquirir estabilidade, tem que provar eficiência e, se não comprovar durante a prestação do serviço, ele também poderá perder essa estabilidade. Agora, vejam, em 1998, lá na Emenda 19, também existia uma preocupação muito grande com os gastos no serviço público. É dizer que não é eficiente gastar tudo o que arrecada com folha de pagamento. Se a administração pública passa a gastar tudo o que arrecada com folha de pagamento, ela não terá dinheiro para investimento, para pesquisa, para desenvolvimento. Isto não é eficiente. Então, o que aconteceu? Em 1998, a Emenda Constitucional 19, ela também estabeleceu o chamado limite de gastos com pessoal, o que alguns doutrinadores chamavam de racionalização da máquina administrativa. E diz então o artigo 169 da Constituição Federal. O administrador só pode gastar com folha de pagamento o limite previsto na lei complementar. Hoje nós estamos falando da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 19 estabelece esses limites. Então, eu só posso gastar com folha de pagamento o limite previsto no artigo 19 da Lei Complementar 101. E aí vem a pergunta, e o ente público que estiver acima desse limite? E o ente público que estiver gastando mais do que deveria? O que fazer? O Constituinte diz, então, vamos ter que cortar, não tem jeito. Se está acima do limite, é necessário cortar.
E começa então cortando pelos cargos em comissão, funções de confiança, depois pelos servidores não estáveis e ao final chega ao servidor estável. Se os cortes anteriores não forem suficientes, servidor estável poderá perder a estabilidade. Então, se o ente público estiver gastando acima do limite, ele poderá sim, para cortar e cumprir o limite, cortar servidores estáveis e retirar, portanto, a estabilidade deste servidor. Então, hoje, ele poderá perder a estabilidade em razão da previsão do artigo 169 da Constituição Federal, tá certo? Dessa maneira, nós vimos então quando ele adquire e quando ele poderá perder a estabilidade. Mas para a gente conferir se nós estamos no caminho certo, vamos dar uma olhadinha num quiz? Vamos ver então como isso pode aparecer numa questão. Olha só, o quiz, por favor. Olhe lá então, no que diz respeito à aquisição da estabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta. Senhores, nós queremos a correta, hein? É exigido o requisito temporal de 2 anos de efetivo exercício? Pode ser entendida aos titulares de cargo em comissão, pode ser estendida aos titulares de cargo em comissão, de livre nomeação e livre exoneração? Cargo em comissão tem direito? O que você me diz? E olha o cuidado, hein? Cargo efetivo é exigência, portanto, o cargo em comissão está fora da história, não é? Vamos à próxima? Olha lá. Próximo item. A avaliação negativa pela administração do desempenho do servidor pode excluí-lo do serviço sem o ato de exoneração? Eu não preciso exonerar? Posso mandar embora assim de qualquer jeito, enxotando? Servidor que não satisfizer as condições do estágio probatório deverá ser exonerado, observadas as formalidades legais? E aí, o que você me diz? Qual será a resposta correta, hein? Será que 2 anos? Cargo em comissão é a história? Vamos então verificar qual a resposta certa? Olha lá então. Letra D, muito bem. Lembre-se que a avaliação negativa retira o servidor sim, mas não pode ser enxotado, né? Não pode ser assim de qualquer jeito, não. Tem que cumprir formalidades, tem que ser com ato de exoneração, tá certo? Então, cuidado aí. Resposta correta, então, a letra D. E continuamos, então, a nossa história. Olha só, quando nós falamos, então, de estabilidade, até aqui nós observamos que tem estabilidade, então, até 1998, titulares de cargo e emprego, que têm 2 anos de exercício e prestam concurso público. A partir de 98, titulares de cargos efetivos somente, que têm 3 anos de exercício, que têm, então, a avaliação especial de desempenho aprovada. Agora, só um cuidado. Lembre-se que, quando a Constituição de 88 foi introduzida no Brasil, há também uma previsão de uma estabilidade, chamada de estabilidade anômala. Por quê? Essa estabilidade foi exatamente para aqueles que já estavam no serviço antes da Constituição de 88 e que antes de 88 não prestavam concurso público. Até porque a exigência de concurso público veio com a Constituição Federal de 88. Portanto, os anteriores à Constituição ganharam direito à estabilidade, mesmo que não tivessem sido submetidos a concurso público, desde que eles estivessem na administração há pelo menos 5 anos, tá certo? Estando na administração há pelo menos 5 anos, eles ganham direito, então, a esta estabilidade especial que veio no ato das disposições constitucionais transitórias, que veio com o advento da Constituição de 1988, tá certo? Agora, para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica faltando lembrar sobre o estágio probatório. Qual é o prazo hoje do estágio probatório? Observe que o estágio probatório é o período de prova. É o período em que o servidor ele será testado. Será que ele serve para o exercício daquele cargo? É o período, então, em que ele é experimentado para o exercício do cargo.
Inicialmente, o prazo do estágio probatório ele era de 24 meses. Estava previsto, ou está ainda previsto, no artigo 20 da Lei 8.112 de 90. Artigo 20 da Lei 8.112 de 90. Prazo de 24 meses. Vejam o que aconteceu. Essa lei é de 90. O artigo 20 diz 24 meses. Nessa época, o artigo 41 da Constituição Federal estava no seu texto original e, portanto, exigia 2 anos de exercício. O que significava dizer que o servidor, para adquirir estabilidade nesse momento, ele precisava de 2 anos de exercício e, consequentemente, ele tinha 2 anos de período de prova. Então, quando ele terminava o estágio probatório, ele também adquiria estabilidade. Isso ficava casadinho, 24 meses e 2 anos, dava praticamente na mesma data. Resolvido o problema. Mas e quando a Constituição é alterada? E quando vem, então, a emenda 19, que passa a exigir 3 anos de exercício? Aí vem a pergunta. Ele encerra o estágio probatório com 24 meses e não adquire estabilidade. O que será dele nos últimos 12 meses? Ele nem está em estágio probatório e nem goza de estabilidade. Como é possível? E ainda vem a pergunta, né? Tem alguns direitos lá na Lei 8.112 que são pertinentes ao servidor estável, mas que diz a lei não cabe no estágio probatório. Exemplo, licença para interesse particular. Ele poderia tirar nos últimos 12 meses? Ele poderia utilizar-se desta garantia, já que ela é própria da estabilidade? Na verdade, há uma lacuna nesse período, né? Uma grande dúvida quanto a isso. E aí vem a questão. Hoje, a nossa jurisprudência, ela se consolida no sentido de que a estabilidade e o estágio probatório, eles precisam ter o mesmo prazo. Afinal de contas, o servidor público ele é experimentado durante o estágio probatório e, encerrado o estágio, ele vai, então, aprovado, ele vai adquirir estabilidade. Portanto, nós falamos que esses institutos, eles são dependentes, eles estão conectados, não dá para viver com prazos diferentes. E diz então a nossa jurisprudência majoritária, com a mudança do artigo 41 da Constituição Federal e a alteração do prazo de 3 anos de exercício, o artigo 20 da Lei 8.112 não está compatível com a nova regra constitucional. E observe, se ele não é compatível com a nova regra constitucional, nós falamos que ele não foi recepcionado pelo novo texto constitucional. Então, o artigo 20 da Lei 8.112, ele não foi recepcionado pela nova norma constitucional. O que significa dizer? Significa dizer que hoje a nossa jurisprudência diz que estabilidade e estágio probatório devem ter o mesmo prazo. O que significa dizer que o estágio probatório no Brasil hoje, ele tem um prazo de 3 anos, assim como a estabilidade. Acertado, então, todas essas questões, nós vamos a um último ponto importante. Empregado de empresa pública, empregado de sociedade de economia mista, ele tem direito à estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal? Vamos lembrar que esses nunca tiveram, esses não têm a estabilidade do artigo 41. E esse posicionamento já está consolidado na súmula 390 do TST. Lembre-se só um cuidado. A súmula 390 do TST, ela diz que empregado público, aquele que está na administração direta, aquele que está na autarquia e na fundação, ele tem estabilidade. A súmula 390 não separa o anterior à emenda 19 e o posterior à emenda 19. Então, tem que ler a súmula com ressalva. Ela é anterior à emenda 19 e ela não faz a distinção. Então, é dizer que o empregado da administração direta, o empregado da autarquia e da fundação só tem estabilidade se ele é anterior a 98. Mas a súmula 390 diz
que o empregado da empresa pública, o empregado da sociedade de economia mista, ele não tem a estabilidade do artigo 41. E essa orientação continua prevalecendo na nossa jurisprudência. Supremo Tribunal Federal já decidiu dizendo não tem estabilidade do artigo 41, lembrando mais, a dispensa desses empregados é uma dispensa imotivada, salvo no caso da empresa de Correios e Telégrafos, que nesse caso o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a dispensa tem que ser motivada através de um ato formal. Não precisa necessariamente de um processo administrativo, mas tem que ser um ato formal, tá certo? Então, cuidado, empregado de empresa pública, empregado de sociedade de economia mista, ele não tem a garantia da estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, tá certo? Bom, mas anotados esses pontos, vamos só concluir lembrando que quem tem estabilidade no Brasil hoje para organizar a nossa memória, né? Fazer um mapinha. Olha só, titular de cargo efetivo, desde 88 tem estabilidade. Tem estabilidade antes da emenda, tem estabilidade após a emenda e cumpridos os requisitos, ele tem direito à estabilidade. De outro lado, os empregados públicos, eles têm estabilidade se forem anteriores a 1998. Pós-98, empregado público não tem mais estabilidade. E lembrando que os empregados das pessoas privadas, empregado de empresa pública, empregado de sociedade de economia mista, não teve e não tem a estabilidade do artigo 41, tá certo? E assim a gente resume assim as três categorias para fechar essa questão. E você não pode perder nossa última aula, que vai falar, portanto, de agentes públicos e a acumulação. Lembrando, é possível o servidor público exercer 2 cargos no Brasil? Nós vamos tratar desses assuntos, então, na nossa próxima oportunidade. Até mais. Obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.